Você aí já se deparou com algum padrão aí da tua mãe, da tua avó ou de pessoas da tua família que você nem conheceu, mas a tua mãe já te disse, você parece a sua bisavó. E ao mesmo tempo, quando você era criança, esses padrões para você, você dizia que jamais ia repetir, jamais ia atrair, jamais ia apanhar, jamais ia ser. E você se deparou ou você repetindo ou alguém da tua família repetindo. Pois é, se você já se sentiu assim, você precisa assistir esse vídeo, porque eu vou falar o porquê que ocorre isso e como você pode começar a se libertar disso. Seja muito bem-vindo. Se você não conhece, eu vou trazer mais vídeos aqui. Estou num processo de despertar, onde eu estou aprendendo a conhecer a minha alma e aprendendo que nós somos um só, que nós não somos isso que eu construí, é só uma matéria. Só que isso que eu construí, que é um avatar, que é só uma matéria, que um dia vai embora, mas a minha alma vai ficar, nasceu de uma matéria, né? Nasceu aí da barriga da minha mãe. E mesmo lá na barriga da minha mãe, tudo que ela estava enxergando como verdade, como mentira, como tudo, de uma certa forma ficou na minha identidade. Então, na minha identidade ego, né? Identidade matéria, foi criando tudo que ela criava como verdades, que ela foi pegando da mãe dela, que foi pegando da vó dela, e assim, ancestral. Então, tudo que de uma certa forma eu construí como minha personagem humana, como meu ego, que eu começo a correr lá depois dos 7 anos, que a gente realmente, as crianças começam a deixar um pouco de ser um pouco mais leves e começam a criar as suas personalidades. É isso que eu criei. Então eu fui criando a minha personalidade, tá? Quando a gente é criança, adolescente, a gente vê uma questão de repetições que estão repetindo. Eu vejo muito pelas minhas primas. Eu tenho primas que são 4 anos, 2 anos, 3 anos mais velha que eu. E quando a gente era tudo criança, adolescente, eu via muito isso. Eu jamais vou repetir isso, eu jamais vou repetir aquilo, eu jamais vou isso e aquilo. Inclusive, ser mães jovens, e a grande maioria fizeram tudo o que falaram que não iam repetir. A minha família, minha mãe, minhas irmãs, as minhas irmãs, já estamos conseguindo não repetir alguns erros, mas não é erros, né? São experiências, mas algumas questões ancestrais, mas algumas lá que outra eu mesmo já acabei me deparando nisso. Por quê? Porque eu fui criando a minha identidade conforme tudo isso que eu via da minha ancestralidade, do núcleo que eu estava vivendo. Então, para mim, eu criei isso como a minha identidade. Muita coisa, como as minhas feridas, porque eu, temporariamente humana, eu vim curar algumas feridas. E ao longo disso, me deparando com tudo isso, eu fui criando as minhas feridas. E algumas feridas, como a rejeição, que eu já vim com essa ferida, eu só vim aprender, só me deparar. Luíse, mas o que tem a ver com a tua ancestralidade? Você, aí no seu contrato kármico, você escolheu a família certa, é certa, para trazer feridas, ancestralidade, repetições de karmas que você precisa zerar e curar. Então você veio com esses karmas. O que é o karma? Eu falo aqui um dos meus vídeos. Karma é uma matéria, é uma energia de aprendizado, é algo que você precisa se deparar. Você veio com um contrato para se deparar e zerar esse contrato. Então karma é maravilhoso, que bom ter karma. E a nossa família ancestral vai criando karmas, e para eles criam como identidade. Hoje eu estou num processo onde eu estou zerando feridas, estou saindo. Hoje eu já criei uma nova personalidade. Eu sempre brinco e a minha família não entende ainda que eu não sou mais a Bruna. Meu nome é Luiziane Bruna. Hoje eu sempre digo que eu sou a Luíse. Eu não sou mais a Bruna, porque eu me identifico como a Luíse, onde a Luíse criou outras identidades. A Luíse tem outros gostos, a Luíse
enxerga outras coisas. E é muito difícil quando você vive nesse núcleo de ancestral, você ser diferente, você se culpa por ser diferente se você é, ou você se enxerga totalmente fora. Só que tem algum momento, principalmente se você tem um propósito de despertar, ter o despertar espiritual, se conectar com a tua alma, vai ter algum momento que a tua alma vai falar mais forte, que a tua alma vai te começar a mostrar situações e vai começar a vir um vazio, um buraco que se chama noite escura da alma. E você vai começar a dizer, opa, eu não me identifico mais com essa persona, mas por que eu sou tão errada por isso? E você começa a se culpar, porque dentro das personalidades, vou te dar exemplo da minha família, tem muitas feridas, de uma certa forma, de ser guerreiras. As mulheres da minha família são muito guerreiras, elas que mandam, elas que criam, elas não precisam de ninguém para nada, porém, elas estão fugindo do sagrado feminino. Se você nasceu feminina, você é intuitiva, você recebe, você tem que receber. Então, se você tá fugindo do teu sagrado feminino, você está fugindo da sua essência, né? Daquilo que você nasceu para ser, que é o receber, que é ser intuitiva, que é se conectar com o seu coração, seu chakra do coração, é fazer as coisas mais leve, é entregar, é se doar. Só que os medos que ancestral a gente foi recebendo faz com que a gente seja muito yang, do querer fazer, do julgar. Então, como que muda esse padrão? Você mudando a forma de agir, mudando a forma, é você começar a policiar esses pensamentos, policiar essas atitudes, policiar algumas questões, é você sim começar a tentar enxergar o que de fato é seu. Quem é a persona? Quando a gente termina um relacionamento, eu não sei se você terminou em breve ou já terminou, geralmente a gente quer mudar algo. Eu mesmo, há 2 anos atrás, quando eu estava lá na minha jornada, no início da jornada da chama gêmea, eu estava, sei lá, 12 quilos maior do que eu estou hoje. 12 quilos, não, mentira, eu estava 14 quilos do que eu estou hoje, tá? Mas uns 10 quilos do que eu fiquei depois. Eu queria emagrecer, eu queria mudar o meu cabelo, eu queria mudar meu jeito, eu queria mudar as minhas amizades, eu queria mudar. Porque algo dentro de mim queria mudar, porque a gente é criado que se a gente muda a nossa autoestima, então eu queria mudar minha autoestima, eu queria que as pessoas me enxergassem mais bonitas, eu queria postar, eu queria que as pessoas me elogiassem, eu precisava me sentir bonita, então eu precisava mudar a minha persona, né? Eu precisava me enxergar de uma forma. Só que o despertar espiritual é quando a sua alma se enxerga de uma forma, quando a sua alma começa a se conectar com você de verdade, quando você começa a entender que você não precisa reagir, você não precisa gritar, você pode aprender algumas situações, você pode não repetir mais esses padrões, só que você só vai conseguir não repetir mais esses padrões quando você se enxergar diferente. E uma das coisas que me ajudou muito a me enxergar diferente foi criar fé, que era uma coisa que a minha família acreditava em Pai Nosso, Ave Maria, mas nunca teve de fato fé, nunca teve de fato fazer uma boa de uma oração e pedir para conquistar algo, desde lá trabalhar. Então a minha família, ao tempo todo, precisa de algo, vai lá, trabalha, vai lá e faz, vai lá e né? Ninguém tá sempre na ação, tá sempre reagindo, tá sempre precisa brigar, precisa, e porque ancestral
foi assim, a minha vó foi assim, provavelmente a minha tataravó foi assim, porque, e conforme a gente vai vendo os nossos pais, os nossos avós sofrendo, a gente vai criando casco, e infelizmente não, mas a gente acaba repetindo, porque tá na nossa identidade, no nosso subconsciente. Então a gente criou na nossa identidade algumas feridas, assim como a tua avó, como a tua bisavó, que essas feridas ancestrais vão fazendo que a gente, de uma certa forma, acaba no subconsciente, mesmo que você diga, eu não vou repetir, eu não vou trair, eu não vou trair, eu não vou trair, eu não vou trair, eu nunca vou trair. Mas no teu subconsciente tu tem tanto medo, tem aí da tua família toda ter traído. Quando acontece alguma coisa, bem naquele momento que você tá se sentindo rejeitado, se você tem a ferida da rejeição, você tá se sentindo humilhada, você tá se sentindo qualquer coisa, e no teu subconsciente ocorre disso. Daí você, opa, por que eu traí se isso eu não enxergo como verdade? Não é nesse exemplo de traição, tá? Porque eu não traí. Principalmente a chama gêmea, isso é verdade, não é mentira, tá? Mas já aconteceu algumas coisas semelhantes a isso, que eu fiquei, foi aí que teve minha noite escura da alma, que eu fiquei assim, opa, por que eu tô repetindo esses erros se de uma certa forma eu não acho certo, né? Eu tinha muito disso de não achar as coisas certas, mas algumas coisas eu acabava me deparando, porque a gente vai criando tanto quanto verdade isso, e quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu tinha muito disso, sabe? De não me entrar nesse loop, eu não me permitia como adolescente, nem como criança, de brigar, de discutir, mas eu, ao mesmo tempo, eu vi e ancestral, né, na minha identidade, na barriga da minha mãe, porque assim, na barriga da tua mãe, a tua mãe pode te amar demais, tá? Independente, eu acredito que toda mãe, de uma certa forma, constrói, né? Mas como nós somos os primeiros, eu sou a filha mais velha, talvez aí é um susto, né? Primeira filha, sou jovem, tudo mais, mas a tua mãe pode ter te amado desde que tu é uma sementinha, ter te desejado, não importa. Se ela tem feridas, tudo isso que ela já traz, carrega no campo genético dela, vai trazer para você. Então, quando eu sempre digo que eu acredito na transição planetária e eu acredito sim que o mundo vai vibrar numa energia mais sutil, onde novas gerações já vão nascer sem essa ancestralidade. De que jeito, Luíse? Quebrando elas. O momento que eu quebrar de mim, quebrar padrões repetitivos, mudar a minha persona, mudar a minha identidade, porque essa persona, independente de quantas vezes eu mudar a minha personalidade, ela é só uma personalidade, porque eu só estou temporariamente humana. Claro que cada vez quando mais eu conectar o meu coração, a minha centelha, aquilo que meu coração vibra, aquilo que realmente for do bem, que for com amor de Deus, ajudar o próximo, entender que uma formiga e a minha vida, nós somos únicos, estudar, compreender, buscar meu autoconhecimento, porque o autoconhecimento é você começar a entender de fato quem você é. Entender que nós temos aí alguns corpos, nós temos pelo menos os principais, mental, espiritual e físico, então nós temos vários corpos, e teu corpo espiritual ele é tão importante quanto o teu físico, se não mais. O teu mental, tudo é mental, tudo que você parar para analisar, você não para de pensar um minuto, e muito das atitudes que você tem é por causa desses pensamentos, dessas nuvens de pensamentos. Às vezes a gente não consegue se concentrar, porque a gente não para de pensar. Por quê, Luíse? Porque somos humanos, ser de luz. Você é humano, e não se julgue por ser humano. Que bênção, você veio aprender nesta persona. Porém, serzinho de luz,
Se você quer mudar, eu te dou um conselho aí, por ter passado aí 2 anos, estou passando. Primeiramente, você precisa identificar quais são as feridas, quais são as repetições que você já repetiu da sua família. E quando você se deparar com algumas situações, você precisa se enxergar fora desta caixa. E também você precisa começar a trabalhar mais o teu corpo espiritual. Esta centelha, essa tua consciência cósmica, essa tua alma que vai começar a te tirar desse núcleo, vai te começar a te mostrar com horas iguais, com pessoas no YouTube, com pessoas em tudo que é lugar, em qualquer plataforma, para começar a te tirar deste loop. E eles têm capacidade, sim. O teu eu sou, a tua centelha, a tua consciência cósmica, ela sabe qual é o contrato que você veio, ela sabe como você pode sair desse loop, ela sabe como essas feridas aí que te machucaram, ou essas repetições de família que você, de uma certa forma, pode não estar repetindo, mas você julga. Porque para você, você fica, não, porque a fulana, sei lá, minha prima lá distante, sei lá, tá repetindo algum erro da minha família, tá traindo. Por que eu tô dando exemplo de traição? Porque não é não é um dos grandes karmas da minha família, tá? Pode ser um deles, pode ser, mas não é. É que se eu citasse o outro, é o grande karma da minha família. Tenho pelo menos 5 bem grandes aí na minha família. Graças a Deus eu não repeti os 5. Nenhum deles, graças a Deus, porém eu julgava e ao mesmo tempo eu tinha muito medo, né? Então, assim, foi Deus mesmo que fez com que eu não passasse por esses karmas, mas alguns ali eu meio que me deparei já fazendo, tá? Alguns karmas aí, principalmente assim, que eu não vou falar pra não expor a minha família, não ainda, tá? Não ainda, mas eu de uma certa forma acabava me deparando e acabava de uma certa forma também julgando, né? Um deles acabava, se eu não julgava as pessoas que eles estavam julgando, eu acabava julgando eles por estar julgando. Porque, por mais que tu pensasse, muitas vezes eu não falava, mas eu pensava em dizer, meu Deus, por que a fulana tá julgando? Se ela também já fez, ou se é tão, né, normal. E só que o que acontece? Ser de luz, julgamento é julgamento. E esse é o karma da família. Então, foi uma das coisas que eu me libertei quando eu comecei a ler cartas, porque eu comecei a me deparar com clientes que estavam passando por tudo que a minha família já passou e por tudo que eu já passei. E eu comecei a entender que se eu julgasse ou se eu pegasse a energia da pessoa, eu ia pegar aquela energia para mim. E eu tinha que entender que se a pessoa estava passando aí, vindo até mim, era porque eu já passei por isso, eu aprendi com isso e eu poderia, junto com a minha equipe espiritual, aconselhar da melhor maneira. Então, aquilo não é meu. Então, tanto que a cliente lê comigo, 5 minutos depois eu já não lembro, eu tenho que escutar o que ela fala. Muitas vezes ela pergunta alguma coisa, eu tenho que escutar porque eu não lembro, porque não é minha energia. Eu não tenho que julgar, muito pelo contrário. Segundo a lei do Uno, a consciência Ra fala que não existe erros. Tudo é experiências, então a tua alma está vivendo experiências e olhar para o outro. Às vezes a gente fala tão mal do outro, o outro está te machucando, mas tudo está dentro de você. Se o outro tá te machucando é porque você criou ancestral muitas vezes na tua mente, no teu ego, na tua consciência, né, matéria, naquilo que você acredita como verdade, que aquilo é errado. Se você não tivesse criado aquilo como errado, eu me deparei nos últimos tempos, inclusive uma amiga da minha irmã, tomando umas atitudes que na hora eu disse assim, nossa, só que depois eu pensei assim, é que para minha família isto é importante. É importante ser assim, organizada e fazer e realizar, né? Ser yang, ser masculino, ser o homem, né? Não precisa de homem para nada, vai, põe lâmpada, faz e acontece. Mas para a família desta serzinha de luz é diferente. Ela foi criada a receber, a
esperar que os outros façam por ela, porque ela foi criada desta forma, errada de forma alguma. E quando veio uma nuvem de pensamento, eu já tirei na hora, eu fui no banheiro, porque daí eu gosto de falar, sabe? Eu gosto de realmente olhar para mim no espelho, eu gosto de realmente falar para mim, identificar aquilo não só no pensamento. Eu falei, Luíse, da onde aquilo não é errado. Você foi criada desta forma, mas não é errado de forma nenhuma, muito pelo contrário. Que bênção que a família dela enxergou dessa, ela foi criada. E tá tudo certo, não existe errado. Isso já faz alguns meses e é assim ser de luz. Então, se você quer mudar a sua vida, você precisa começar a se conectar com você. Você precisa se autoconhecer, entender que nós estamos aqui só numa passagem. E vai ter que ser assistindo vídeo sim, vai ter que ser lendo livro sim. Vai ter que ser silenciando a mente. O livro Poder do Agora faz com que você enxergue que você precisa viver no agora, não no passado, não no presente, sim no agora. Então você vai ter que começar a se autoconhecer. E não é só tô parada assistindo uma série, assistindo coisas drásticas, se machucando. Eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre, exatamente na cidade, uma das cidades atingidas de vários pontos, tá? De vários pontos, inclusive eu moro numa bifurcação entre a zona sul e a zona norte. Eu moro na zona leste e as duas foram atingidas, né? Uma é perto do Guaíba e outra caiu uma barragem. O que eu vou dizer ser de luz? O que eu posso fazer, estou fazendo. Estou juntando, envio, né? Vou em alguns pontos, ajudo o que eu posso, oro, faço a mesa radiônica, estou fazendo o que eu posso. Mas não adianta eu pegar aquela energia para mim, não adianta me botar como vítima, porque ancestral, às vezes a gente foi se criando como vítima, e a gente vai se criando como vítima, a gente vai se criando muito menos do que a gente é, e a gente só vai mudar a ser de luz quando a gente começar a se enxergar, olhar tragédia, sim, a gente tem que se comover, nós somos todos um, a gente tem que fazer o que a gente pode pelo ser humano, a gente tem que orar. Eu fecho os olhos, eu já imagino tudo isso mudado. Eu fecho os olhos, eu já imagino tudo isso já resolvido. Eu já imagino tudo isso, todo esse aprendizado que isso tudo veio nos trazer, já tudo realizado. Claro que é comovente, claro que assusta. Claro, eu mesmo teve dias no início que nossa, parecia que eu tava carregando uma coisa nas costas, porque não tinha como não chorar, não tinha como não se comover, não tinha como. Mas eu escolho entender que tudo tem propósito. Eu escolho entender que momentos difíceis é o pêndulo do universo, lei hermética, livro Caibalho, onde o pêndulo do universo diz que tá na hora de você sair dessa energia para essa energia, e não existe mudança sem mudar, sem grandes transformações, tá, ser de luz? Então é isso que eu vim aí dizer para você. Então, se você quer mudar, se conecte com o teu corpo espiritual, com a tua essência, com a tua centelha, com o teu eu sou, com Deus, com Jesus, com aquilo que você acredita. Esse canal não tem religião, esse canal é espiritualista. Esse canal entende que nós somos todos filhos da mesma fonte, somos espirituais, sim, somos criadores de luz, somos seres que estamos aí aprendendo, evoluindo, e a gente aprende experienciando. Você vai assistir um vídeo, então quando você estiver indo no mercado e você é uma pessoa que julga, começa a perceber o teu campo mental, o que você tá pensando, sei lá, sua família tem uma questão de ancestral aí, de estar num relacionamento mesmo já desgastado, porque tem medo de perder a casa, porque tem medo de perder o emprego, porque tem medo. Então a gente ancestral, a gente vive no medo, a gente vive em várias questões. Eu sempre fui muito
estranha, segundo a minha família, porque eu sempre dizia que alguns loops eu não me enxergava, e eu sempre fui muito sensitiva. Então, se eu dissesse que eu não me enxergava, é porque eu não me enxergava. Uma coisa é dizer que não é, né? Outra coisa é dizer que não me enxergava. Então, eu não me enxergava em alguns loops, porque é isso que eu vim fazer, é meu propósito de alma, e eu não sou mais nem menos do que ninguém. Eu só estou aí algumas vidas tentando evoluir, trabalhando, porque é trabalho, tá? Você não acha que você vai morrer, teu corpo físico vai morrer e você vai lá viver no céu sem trabalho nenhum. Hoje, cada vez mais eu estudo as colônias e eu vejo que sim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender, a gente tem que ajudar o próximo. E quanto mais você ajuda o próximo sem precisar postar, não, eu não posto não, tá? Ou se você acha que deve postar, é que eu perdi totalmente a vontade de agradar as pessoas. E eu perdi totalmente a vontade de precisar que os outros me aprovem para mim me aprovar. Então hoje eu não posto porque eu não sinto mais essa necessidade. Ai, Luíse, se é o teu trabalho postar, se você é blogueira, se você é ótimo, maravilhoso. E se você também gosta de postar, também ótimo, maravilhoso. Mas toma um pouco de cuidado com isso, porque muitas vezes vê o porquê que você tá postando. Eu era assim, tá? Principalmente quando eu terminei, eu comecei a ficar mais bonitinha e tentar me arrumar para os outros verem que eu tava bonita e de uma certa forma me elogiar, porque eu precisava desse elogio. Ou porque a gente precisa de uma aprovação, ou porque o que vão pensar se eu sou gaúcha, eu não fico postando 24 horas, tragédia, que caiu a barragem, que caiu isso, que caiu aquilo, que cria lá. O que os outros vão pensar? Os outros não vivem a minha vida. Então, hoje eu tirei essa ferida de mim, então hoje eu não me importo de verdade e tá tudo bem. Querem achar que eu sou errada? Tá tudo certo. O que eu posso fazer, eu faço. E é orando, sim, juntando todas as roupas e tudo que tem aí, e ir levando em abrigos, ir lá comprar kits de higiene, água em abrigos, fazer a mesa radiônica, né, ser voluntário. É o que eu posso fazer, eu não posso fazer mais que isso, né? Mas essa é a minha visão. Então toma sempre cuidado nas suas atitudes. Se você não tá repetindo algo que lá quando você era na sua infância, você deparava que você não quer fazer e agora você tá fazendo. Ou se você tá vendo a tua família, as tuas primas repetindo situações e de uma certa forma tu tá sendo julgada porque tu não tá repetindo situações. Isso já aconteceu comigo. E hoje eu sou tão grata. Eu já fui muito julgada por não bater nas pessoas, por não brigar com as pessoas, por recuar quando eu vejo pessoas brigando. E eu tô te falando coisa de um ano atrás, fui numa festa há um tempo atrás, e quando eu via que a coisa ia feia, eu disse, eu vou lá comprar uma água. Quando eu voltei, a coisa já tava feia. Porque não tem. Por que eu vou pegar energia? Ah, mas porque é minha irmã, porque é minha tia, porque é minha prima. Mas daí eu sempre fui assim, hein? Desde a minha irmã lá, quando a minha irmã era pequena, eu dizia, se você fez isso, você tem que assumir os seus atos. E olha que eu nem entendia nada, hoje muito mais entendo, né? Então assim, por que eu vou pegar aquela vibração baixa, péssima de briga, de discussão, de falar um monte de coisa, porque a pessoa passou e te empurrou? Tá tudo bem, a pessoa bebeu, a pessoa tá com ciúmes do namorado, e daí? Você nunca teve isso. Claro que teve, se não teve, tua mãe teve, tua irmã teve, tá tudo bem, nós somos humanos. Aliás, estamos temporariamente humanos e a gente veio mesmo pra ter essas atitudes. Tá tudo bem, vamos trocar de lugar. Ah, mas não acho justo, porque daí tu tem as tuas feridas, né? Não, finge demência, viemos aqui pra curtir, pra ser grato pela vida, e é isso. E eu não era assim, ser de luz, eu acabava me deparando com algumas atitudes. Eu não gostava muito de brigar, mas se eu tivesse, assim, eu era muito da ferida da injustiça. Se eu sentisse que eu fosse injustiçada, meu Deus do céu, eu não brigava, sabe? Brigar, não. Mas eu ficava muito